A doce paz do Senhor Jesus, queridos. Abraço carinhoso, sincero, apertado e fraternal em você que acompanha um aprendiz cristão. Esse canal está a todo vapor, gravando breve reflexões para o meu, para o seu, para o nosso elevo espiritual. O nosso bate-papo hoje é: escreva a sua própria história. Você vai entender muito claro esta palavra. 1 Samuel, capítulo 16, nos diz que Deus disse a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? Vá à casa de Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos eu já tenho me provido de um novo rei. Queridos, o Senhor fala dessa situação em que ele já havia provido-se, escolhido, aprovado um novo rei, que era Davi. Então era uma história que Deus já estava propenso a escrever e a manifestar. E quem lê a Bíblia sabe que de fato e de verdade Deus escreveu uma linda história sobre Davi. Aquele que venceu o gigante, aquele que venceu Saul, aquele que realmente Deus exaltou. Deus confirmou seu nome e o levantou. E quando Deus escolhe a Davi, Davi não sabia disso. Davi estava cuidando da sua humilde vida, cuidando das suas poucas ovelhas, as ovelhas dos seus pais, e ele então defendia essas ovelhas do leão e do urso, e posteriormente enfrentou o gigante. Então é uma história que Deus já queria escrever, que Deus já queria manifestar sobre Davi, mas Davi não sabia. E quando eu falo escreva a sua própria história, eu quero dizer de um tempo, de um momento que você tem que entender que Deus quer fazer algo através da sua vida. Talvez hoje a sua vida é como Davi, em que você não tem pretensão. Mas não adianta nós não termos pretensões se Deus as tem por nós. Se Deus decidiu, decidido está. Deus falou que ia fazer na vida de Davi, e Davi teve que depois disso trabalhar para que aquilo que Deus queria na vida dele se concluísse. Deus deu sonho para José, e José teve que acreditar nos sonhos para viver a realidade do que Deus manifestaria sobre a sua vida. Eu me lembro uma época, amados, que eu estava lendo um livro. Eu li alguns livros importantes na minha vida, como por exemplo, tem um livro que é da missão Portas Abertas, que ele fala Torturados por Amor a Cristo. Um livro chamado Torturados por Amor a Cristo. Procure ele, veja se você ainda consegue achá-lo para ler. Fala de missões na época da Rússia, e uma época muito difícil em que os cristãos eram presos, tinham suas pernas quebradas, os soldados urinavam nos cristãos, faziam de tudo para eles negar a Cristo. Então foi uma época muito pesada, na época da União Soviética, e os cristãos passaram por aquilo. E eu li um outro livro chamado Heróis da Fé, de Orlando Boyer. Heróis da Fé é um livro muito chocante, muito tremendo, muito profundo para quem ama almas, para quem ama missões. Esse livro, eu confesso para vocês que eu li ele umas 6 vezes. Eu li ele várias vezes, eu lia, começava a ler de novo, eu lia, começava a ler de novo, as histórias desses heróis da fé por causa das almas. Tem um deles lá que morreu ajoelhado, orando por missões. Teve um que pediu que quando ele morresse, tirasse o coração dele e enterrasse na África, porque ele passou a amar os africanos. E eu lembro que de algumas experiências que eu tive com Deus, que uma época eu estava orando e clamando a Deus, e Deus falou comigo bem claro, quando eu estava lendo pela 6ª vez o Heróis da Fé. Deus falou comigo: até quando você vai ficar lendo sobre a história dos outros e não vai escrever a sua história? Eu vi aquela fala de Deus, aquele pensamento de Deus que veio ao meu coração muito forte, e eu comecei a pensar, falei: poxa vida, como assim? Eu estava lendo a história dos outros, só que Deus queria escrever uma história através da minha vida, através da minha pequenez, da minha fragilidade e até impossibilidades. E aí eu acordei para aquilo.
e comecei a me desafiar mais, porque a palavra ela é uma espada que nos penetra e eu tenho que fazer alguma coisa. E desde a minha conversão até hoje, eu fiz alguma coisa para Deus e a faço. Eu, por exemplo, no começo da minha fé, sem ser fiel na igreja e nada, eu me envolvi com uma equipe de libertação de demônios. Foi o começo da minha história assim. E eu então começava a ajudar as pessoas na área da libertação, jejuava sem nem saber como jejuar. Eu me lembro uma vez que nós tiramos uma mulher endemoniada da casa dela, que nós ficamos o domingo inteiro na casa dela, e colocaram ela num carro que ela disse que iria na igreja, e na frente tinha 2 pessoas, 2 companheiros, e eu atrás do Fusca com uma pessoa endemoniada. Tenta ver que irmãos bacana, me colocou lá atrás um novo convertido com a pessoa endemoniada. Quando ela olhou para a igreja, ela fez uma cara terrível. E eu me lembro que a igreja se levantou para orar por ela, e eu digo que foi ali que Deus abriu meu coração para amar as almas, para amar os perdidos. E eu comecei a fazer uma obra, muita visita, evangelismo numa comunidade que era perto da igreja. Passado um tempo, comecei a ajudar uma outra igreja, vigílias estava ali ajudando, visitas estava ajudando, comecei a fazer rádio evangélica, fui num leprosário fazer obra, visitei hospitais para fazer obras aos enfermos, e preguei na praça. Uma vez eu me vi uma mensagem, quis pregar na praça, fui pregar na praça, evangelismo após evangelismo. Orei por pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, orei por pessoas e preguei a palavra para pessoas que foram curadas de enfermidades terríveis, como por exemplo a AIDS. Pessoas deixaram de se matar porque me ouviram na rádio, ouviram uma palavra, foram salvas. Pessoas se tornaram pastores através do meu evangelismo. Então são coisas que Deus fez na minha vida. Comecei a fazer missões, viagens para o litoral, para Campinas, para Bahia, para regiões do Ceará, e sempre envolvido, pregando em congresso, pregando em ciclo de oração, pregando para 1, pregando para 100, não sei dizer quantas pessoas já me ouviram pregar. Comecei a ser útil aqui no WhatsApp, comecei a ser útil no YouTube, já tem mais de 700 inscritos no canal Aprendiz Cristão. Então estamos aí, querido, fazendo algo para ele. Comecei a fazer um podcast agora, então é a minha história, que Deus queria que se desenrolasse, que se manifestasse, que acontecesse. E eu me alegro demais por isso, porque eu não estou mais vivendo a história dos outros. Me fizeram muito bem a história dos outros, mas agora é a minha história, agora é o meu momento. Sou escritor, já fiz livros, já escrevi livros e escrevo ainda. Então são coisas, já fiz casamentos, então são coisas que Deus me permitiu fazer. Apresentei crianças, então isso é muito bom, querido. Então, querido, escreva a tua história. Por mais que você não julgue ser capaz, Deus é capaz por você. Deus faz por você e coisas grandes acontecerão. É o que eu tenho para te dizer hoje. Escreva a tua história, por mais simples que ela comece, como Davi, lá no campo, cuidando de poucas ovelhas, mas depois um rei. Então nós não sabemos o poder de Deus que há de se manifestar na nossa vida para fazer uma grande obra. Essa é a palavra hoje aqui do Aprendiz Cristão. Eu espero que te edifique. Eu disponibilizei aí no canal, você está vendo aí um, como é que chama? QR Code. Se você quiser semear na minha vida, eu vivo só da fé, e você achar que minha vida há um testemunho que vale a pena ser semeado, para que eu consiga fazer missões, consiga alimentar a minha família, consiga fazer os livros ser impresso, consiga pagar o podcast para acontecer mais frequente, você dá lugar e Deus há de te recompensar. Qualquer valor será bem-vindo. Um abraço, querido. Beijo no coração e vamos nos falando aqui no Aprendiz Cristão. Beijo no coração.